Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vai dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No versículo de número 14, após o batismo com o Espírito Santo, porque o que estava faltando em Pedro era o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é fundamental na vida de todo homem e mulher de Deus. Porque é o Espírito Santo quem capacita o homem, o ser humano. É o Espírito Santo quem nos capacita dia após dia para anunciarmos o seu evangelho, a sua palavra. A palavra de Deus, a palavra do Senhor é a profecia que o mundo está precisando. Não precisamos inventar absolutamente nada. Esta é a profecia. E quando se prega a palavra, você já está profetizando debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor. Você está compreendendo? Portanto, o que estava faltando em Pedro era o Espírito Santo. E observe que depois que ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, ele vai pregar a palavra. Ele vai pregar a palavra de Deus. Primeiro discurso, a primeira pregação de Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Que vai dizer assim, lá no versículo de número 37, vai especificar melhor isso. Depois você leia do versículo 14, você vai lendo, até chegar no versículo de número 37, que depois do discurso de Pedro, olha só o que aconteceu. Depois da pregação da palavra. Depois da pregação da palavra, foi um culto tremendo na presença de Deus. Vai dizer assim, ó, no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, essa tradução aqui está um pouquinho diferente. Como é que está na sua tradução, apóstola? O mesmo, compungiram-se lhes em seu coração. O coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, depois de toda aquela pregação, depois de todo aquele discurso, do versículo 14 a seguir, vai dizer assim, olha, arrependei-vos. Ou seja, depois de uma pregação, de uma palavra, ele vai dizer, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de quem? Seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, o que nós aprendemos? Que eu não posso me tornar somente ouvinte da palavra. Eu não posso tornar-me apenas ouvinte da palavra por muito tempo. Eu devo ser ouvinte e praticante. Eu ouço, guardo no meu coração e coloco em prática aquilo que eu ouvi acerca da palavra de Deus. O próprio Senhor, ele vai dizer: o homem prudente é aquele que ouve a palavra e as guarda e as pratica. É considerado como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque ele vê vindo a chuva, o vento, a água, e a sua casa não será abalada. O insensato, porém, que ouve e não pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia, que vindo a água, o vento, a chuva, a sua casa se desfaz rapidamente. Mas aquele que é ouvinte e praticante da palavra é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus. Portanto, de nada adiantaria esse povo ter ouvido a palavra do apóstolo Pedro debaixo da unção do Espírito Santo se não houvesse arrependimento e o batismo nas águas. Você compreende? Quantas são as pessoas, apóstola, que conhecem o Evangelho há 30 anos, 40 anos, conhecem a palavra, mas até hoje não tomaram a decisão de se batizar nas águas? Exatamente, porque certamente não houve um arrependimento, não houve, e sem arrependimento não há entrega, né? Não tem como a pessoa se entregar para o Senhor de fato e de verdade, né? Então, se não há entrega, certamente há obstáculos aí. Essa pessoa precisa nascer de novo. Essa pessoa precisa ter um encontro com Deus. Precisa ser como aconteceu com esses homens. Serem sensibilizados, né, pelo Espírito Santo. Serem tocados, serem impactados. E a maioria deles aqui foi a primeira vez que ouviram Pedro pregar. Exatamente. Logo na primeira pregação já decidiram se arrependerem e se batizarem nas águas. Você vê que sensibilidade, né, que eles estavam. Porque quando nós estamos em busca de algo melhor para a nossa vida, quando buscamos um caminho novo, quando buscamos uma nova rota, nós nos sensibilizamos. Quando eu fui para a igreja, por exemplo, a primeira vez, e ouvi a palavra do Senhor, aquilo me sensibilizou. Muito forte. Né? Passei a ser sensível. Depois o tempo foi passando e os acontecimentos acabaram cooperando para que aquela sensibilidade ainda assim aumentasse. E até o ponto de tomar a decisão. A decisão que eu precisava. Você foi quebrantando o seu coração. Deixou o Espírito Santo trabalhar no seu coração, né? Exatamente, sim. Porque eu estava vendo o significado de compujaram-se, né? Que é justamente sensibilizar. Então, foi aí que eu me entreguei. Vi que precisava tomar uma decisão. Vi que as minhas atitudes, percebi que as coisas que eu fazia, os hábitos, as práticas, não convinham com aquele caminho e com o que eu estava ouvindo e gostaria de praticar. Então eu precisei, tive essa necessidade de mudar. Para quê? Para que assim a minha vida também viesse passar a andar, nascer de novo, segundo o que eu estava ouvindo.
que era a palavra de Deus. Não tem como a pessoa ouvir a palavra de Deus e permanecer insensível a ela. Porque não muda. Cerviz de dura cerviz, né? Exatamente. Tem pessoas que ouve porque acha bonito, ouve porque até gosta, ouve porque alguém vai, a convida e a pessoa vai junto, ouve porque se sente bem. Mas até quando? Até quando você vai continuar sendo, né, passivo a esse sentimento? Eu ouço porque eu me sinto bem. E não vai tomar uma atitude para mudar. Ou de repente aquelas pessoas que se alegram somente quando fala aquilo que agrada a ela. Sim. Somente também. Aquilo que agrada a ela. Exatamente. Ouve apenas de ilusões. Um momento, né? Assim, pessoas que vai ouvir a palavra do Senhor, ouvir uma mensagem somente no momento que está precisando. Isso. No momento que ela está necessitada, né? Por uma necessidade. Eu vou porque estou precisando de uma porta de emprego. Eu vou ouvir porque estou precisando entrar de uma companhia, de um relacionamento. Eu vou porque eu preciso, né, de uma mudança financeira. Eu vou porque eu preciso de algo na minha vida. Eu vou porque eu preciso de uma cura. Eu vou porque eu preciso de uma bênção. Mas até quando permanecerá insensível à voz do Senhor? E por muitas das vezes o Senhor até abençoa aquela pessoa, cura, restauração, bênção na família, dando um sinal para ela. Exatamente. Para que ela se renda, justamente. Seja sensível. Isso. O Senhor, ele fala, olha, eu estou aqui. É como se o Espírito Santo mesmo gritasse. Falasse, aqui. Eu estou aqui, eu cuidarei de você. Você já bateu em muitas portas, você não teve resultado, você não teve uma mudança, mas eu estou aqui para te mudar. O Senhor, ele disse, né, que devemos trocar o nosso jugo, né, trocar com ele. O jugo, o fardo, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Né? Mas tem pessoas que às vezes elas vão, né, ouvir a palavra, ouve a palavra do Senhor, mas não quer coloca o fardo, né, o jugo lá, mas depois pega de volta. Pega de volta e continua na mesma vida. Não muda, o mesmo coração endurecido. Ela só quer aquela mudança estereótica. Exatamente. Mas aquela mudança de dentro paliativa, pra fora, né? paliativa. Algo temporário em sua vida. E não é isso que Deus tem para nós. É verdade. Aí a pessoa passa a sofrer do mesmo jeito, bate a cabeça da mesma maneira, se não dizer pior. Né? O estado, muitas das vezes, depois que ela vai, se despeça, depois volta, muitas das vezes volta pior do que o anterior. Tudo por quê? Tudo porque não se entregou de fato e de verdade, não houve uma entrega, não houve um arrependimento. É verdade. E quando há essa entrega de verdade, o arrependimento, e há uma conversão, apóstolo, de fato de verdade, sim, essa pessoa ela vai se interessar só pela palavra de Deus, por mais nada. Exatamente. Nada de ilusões, fantasias, ela vai se interessar só pela palavra. Sim. Somente pela palavra de Deus. Ela vai criar raízes, ela vai bater estaca. Né? É como este povo aqui, olha. Olha, é a primeira vez ouvindo uma pregação, apóstola. Sim, coisa linda, né? Imagina a sede daquele povo. Meu Deus do céu. De mudança, sede de... É um exemplo a ser seguido, porque eles estão ouvindo a primeira vez a pregação de Pedro, e na primeira pregação eles se entregam para Jesus. Glória a Deus. Até quando Jesus vai ter que falar com você através da sua palavra para que você possa se render a Ele de fato, de verdade? É para ontem isso. É para ontem. Diz assim, apóstola. Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para
remissão dos vossos pecados. O batismo é para isso. Para a remissão dos nossos pecados, para nascermos com Cristo. Morrer a velha criatura, nascer com Cristo. Aí diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para que vós outros, ou melhor, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-os. Olha aí, parou não, hein? É. Pedro estava dizendo, vocês têm que se arrepender e continuar exortando eles. Isso é profecia. Isso é palavra. Dentro da palavra. Exortando-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. É isso. Arrepende-te e fuja dessa geração perversa. Essa é a palavra de Deus. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Batizados. Os que aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. De quase 3.000 pessoas. Porque naquele tempo só se contava homens, né? Sim. A contagem de homens. Então, pode-se dizer aqui que aproximadamente 5.000 pessoas se batizaram. Se renderam ao Senhor. É muita gente. Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Esse povo aqui não cabia dentro da sinagoga. É muita gente. Mas eles, na primeira pregação, aceitaram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, fugiram da geração perversa e foram batizados nas águas naquele mesmo dia. Imagine como que ficou o braço de quem batizou ali, hein, apóstolo? Glória a Deus, mas Imagina. eu tenho certeza que nem sentiu pela alegria, né, de ver tantas almas se rendendo ao Senhor. Porque aquele que faz ver outras pessoas se rendendo a Deus, ele tem alegria. Ele tem alegria, ele tem satisfação. E, meu Deus, ver pessoas em obediência ao Senhor, como diz aqui, logo no versículo 41, de sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000. No versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito forte, né? Coisa linda. Quer ver? Só leia aí também, apóstola, no capítulo 10, versículo 44 a seguir. No livro dos Atos dos Apóstolos. Olha só o apóstolo Paulo pregando ainda. Agora ele está pregando aos gentios. 44 a seguir, que diz: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes?
Olha aqui que o apóstolo Pedro, ele já dizia logo, né? Sim. Vocês podem recusar a água? Porventura alguém pode recusar a água depois do Espírito Santo estar sendo derramado desta maneira aqui? Até sobre os gentios? Ninguém pode recusar, apóstolo. Não. Eu sei que o Senhor, ele respeita o livre-arbítrio, de certa forma, mas há uma interrogação aí. Acaso você pode recusar a água? Quando Jesus ele chama alguém para batizar nas águas, a pessoa diz não. Exatamente. Isso é muito sério. Sim. Recusar. Porventura pode alguém recusar a água, o batismo nas águas? Eu me recuso a batizar. Eu me recuso. Meu Deus, isso é muito grave, apóstola. Sim. Aí diz mais. Leia de novo o versículo 46 a seguir. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha só o que diz agora aqui. Olha só o que diz. Diz aí. E mandou que fossem batizados. Olha como é que está aqui nessa tradução. E ordenou que fossem batizados. Já pensou se a gente olha para uma pessoa hoje em dia e fala assim, ordeno que você seja. Exatamente, porque aqui no caso eles achavam que era só para eles, né? Para os judeus, exatamente. Mas o Senhor, ele deseja salvar a todos. E é como muitos hoje, as desculpas são diferentes das daqui. Sim, hoje em dia se a pessoa não for casada, né, ela não pode se batizar. Eu já fui batizado quando criança, católico apostólico romano, como Sim. A gente disse na live anteriormente, depois você pode conferir no nosso canal no YouTube. Não é as desculpas? Exatamente, tem várias, né? Por que você não quer ser batizado? Porque eu já fui quando criança. Não. Se você ver na nossa live anterior, a gente vai falar sobre isso. Sobre o limbo, sobre o reino de Deus, que as criancinhas dos tais é o reino de Deus. Que criança não vai para o inferno, criança não tem pecado. Que para ser batizado a pessoa precisa crer primeiro. Crer e for batizado será salvo, não o contrário. Eu não posso ser batizado primeiro para depois crer. Aí eu estou contradizendo o que diz a palavra. Depois você confere lá no nosso canal no YouTube. Acerca do batismo nas águas. Então o apóstolo Paulo, ele ordenou, né? Sim, Pedro. Pedro, me perdoe. Pedro disse, eu ordeno que eles... Aqui, ó. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Glória a Deus. Quando foi para você se batizar nas águas, você recusou? Não. De forma alguma. Eu precisava, eu necessitava. Era uma necessidade. Né? O nascer de novo, né? Exatamente. Para finalizar, João capítulo 3, verso 5. João 3, verso 5. Que diz assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Repito. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
não te admires de eu te dizer, importai-vos de nascer de novo. Importai-vos de nascer de novo. E o único que pode proporcionar isso para nós é Cristo, através da sua morte, do seu batismo, do seu sangue. Junto ressuscitamos, nascemos com Ele. E eu quero deixar esta palavra ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, a fim de que o Senhor, a senhora, você jovem, que se renda ao Senhor. Que haja arrependimento de todos os seus pecados. Não importa o que você cometeu, o que você fez. O Senhor, Ele vai dizer que dos seus pecados, quando há um arrependimento, o Senhor, Ele vai dizer, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Eu não me lembrarei mais. O que importa, o que vale para Deus, não é o que você fez lá atrás, mas é o que você decide fazer daqui para frente. A sua mudança, o seu novo nascimento, você nascer de novo. Esse povo todo aqui em Atos capítulo de número 2, eles se arrependeram. Eles decidiram nascer de novo. E foram mais de 3.000 pessoas que foram batizadas e tiveram as suas vidas mudadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então faça isso. Não protele, não procrastine mais, porque o amanhã pode ser tarde demais. É hoje, é agora que você deve decidir: eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou me render ao Senhor de corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo, Ele transforma, né, apóstolo? Transforma, o Senhor, Ele faz a obra, porque a obra dele é perfeita e completa. Glória a Deus. Eu quero dizer que todos os domingos nós nos encontramos aqui na nossa sede da Igreja Unidos em Uma Só Fé, no Jardim São Luís, na rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, 795, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Todos os domingos, que é o domingo da salvação e do fortalecimento espiritual, às 8 da manhã, às 10 da manhã, bem como às 18 horas, nós teremos o imenso prazer de recebê-los e conversar com você, olhar nos teus olhos, abraçar a tua causa, comprar a tua briga. Vamos lhe ajudar. E pode ter certeza que a sua vida será grandiosamente abençoada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Quero dizer também que, se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo, aperte o sininho para você receber quando um devocional, uma pregação for colocada aqui no nosso canal no YouTube. Desde já, eu agradeço a todos, muito obrigado, e que Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos em nome de Jesus.